plaquinhas! Muitas plaquinhas! Você aí que é louco, viciado em plaquinha. Você é daquele que rouba o dinheiro da sua mãe por plaquinha, que fica na Praça da Sé, fica nas ruas, mora na rua. Tem plaquinha de videogame, tem plaquinha do Pokémon, do Star Wars, Biohazard. Gente, isso aqui é pra quê? Ó, ela já vem com um colante atrás e você enfeita teu quarto, coloca um aviso na porta para que ninguém enche o seu saco. Entre e compra do Goku. Se não gostou, vai tomando seu... Frutinhos viciados em desenhos animados, cola junto que tá na hora do Pipocando. Vamos lá. Quando a gente fez aquela lista de referências de cultura pop de Hora de Aventura, a galera curtiu muito isso de falar de referências de filmes, de outras coisas dentro do desenho. E pediram mais. E outra coisa que pedem muito aqui nesse canal é apenas um show. Então a gente resolveu unir essas duas ideias e, enfim, agradar a todo mundo. Gregos, troianos. E assim surgiu a lista de 8 referências de filmes no desenho Apenas um Show. Pra quem não conhece, o desenho ele mostra a rotina de dois amigos, né? Um pássaro chamado Mordecai e um guaxinim que chama Rigby. A série ela tem aquela pegada de humor que não é muito infantil, meio tá ligado? ácida, né? Meio no estilo Hora de Aventura. Mas bem mais hardcore. E muita gente que gosta de Hora de Aventura gosta de Apenas um Show, né? A galera grandinha, tipo eu e o Rolandinho. O primeiro filme da lista que foi homenageado no desenho é o De Volta pro Futuro, um dos maiores representantes dos anos 80, década em que eu nasci, e o criador da série é viciado, né, Rolandinho? O que ele você tava adora fazendo em 80. 1980? Eu estava sendo projetado, no caso. E como a gente já falou aqui de Volta pro Futuro 1 milhão de vezes, vocês já conhecem muito bem o filme, vamos falar do que interessa, que é a referência. E nesse episódio da terceira temporada, um personagem vai lá e dirige um DeLorean, que é a referência mais óbvia que essa. Oh, great. Your house calls in this house. Tão pesado quanto essa referência ao DeLorean é essa aqui. O Shopping Tupix Mall é igualzinho ao shopping do filme, o Twin Pines Mall, e até o relógio, Rolandinho, marca a mesma hora. E tem mais, galera. O Mordecai e o Rigby, num episódio especial de Natal, eles escapam de um vulcão com um transporte que todos nós sonhávamos em ter, desde que vimos lá no De Volta pro Futuro 2. I just said we couldn't give them as gifts. E o deles ainda é mais style, porque é duplo, Rolandinho. Imagina eu e você andando num desses, Rolandinho. Pra onde a gente iria, hein? Eu iria pôr na loja Pipocando vender milhões, né? Mas É isso que eu ia falar. It's done. Posso falar mais uma coisa que tem no desenho e que acontece no filme também? Nesse mesmo episódio de Natal, o Papai Noel ele sai com o trenó e deixa um rastro de fogo no caminho, exatamente igualzinho quando o DeLorean viaja no tempo e deixa aquele rastro de fogo quando atinge as 86 milhas por hora. 86, 87, 84, não sei. Se teve um filme que fez muita criança ficar com medo, cara, eu inclusive tô nessa lista, foi o Brinquedo Assassino, galera. Todo mundo teve pavor com o Chuck. Eu lembro que os meus pais assistiam esse filme que reprisava toda hora na tela quente, tela máxima, que passava mais tarde, assim, sabe? E aí eu ficava ouvindo o filme, porque eles me expulsavam do quarto, eu sentava no chão, ficava ouvindo este filme e tinha medo do áudio. Bom, Rolandinho, seguindo essa lógica de que o boneco é assustador pra todo mundo, enfiaram um bem parecido com o Chuck num dos episódios de Halloween do Apenas um Show. Nesse episódio aqui, um boneco aparentemente inocente do Pairulito começa a botar as garrinhas pra fora, galera, até todo mundo, enfim, se tocar que ele tá vivo e não tá muito afim de ser amigo de ninguém, não. Ele é do corre ruim. Ora, nunca se sabe o que ele vai dizer. Vou pintar o 7 na tua cara. Exatamente o que acontece com o molequinho do filme que ganha um Chuck, achando que ele é um boneco mais fofinho do planeta, e depois ele se fode vendo que o bicho é pior que capeta. Inclusive, galera, sabia que esse boneco existiu de verdade antes do filme? É óbvio que a empresa faliu depois, né? Porque os caras fizeram o pior anti-marketing da história, né? E ainda deixou os bonecos do Fofão empoeirando na prateleira das lojas, já que eles eram bem parecidos. Se você for reparar, o Fofão é muito parecido. Mano, eu com o gosto Chuck. do Fofão, vou falar uma coisa que É bem mais apavorante do que o próprio Chuck, ninguém né? fala, que não é que ele parece bolas do saco, porque isso ninguém fala, é que ele é um extraterrestre e ele veio do planeta Fofura. No desenho o boneco é queimado e mesmo assim volta pra infernizar os personagens. Viu, Pairulito? Bonecos não são legais. Essa cena é pra dar uma zoada nos filmes de terror em que o monstro sempre é baleado, é faqueado, é estuprado, é atropelado, é queimado vivo. Andy, no! This is the end, friend. Você pode não ter adorado o filme Jurassic World que lançou agora, mas provavelmente você gostou do primeiro Parque dos Dinossauros. E parece que os criadores do Apenas um Show também. Inclusive, quando eu vi sobre o novo Jurassic Park, que é o Jurassic World, eu achei uma ideia meio bosta, mas achei que a execução ficou bem da hora. Filme divertido, então tomara que tenham mais referências agora, porque... É um exemplo de uma ideia bosta bem executada. Exatamente. Algumas ceninhas de uns episódios, eles lembram muito o filme, apesar de nunca ter um dinossauro nas cenas, né? Mas nem precisa, porque dá pra identificar de cara a referência. Quem assistiu 1000 vezes o primeiro filme tá ligado. Tá ligado? 1000
fez o primeiro filme, tá ligado, né? Filme, tá ligado, né? Ligado. Por exemplo, no episódio Musculosa, eles recriaram a clássica olhada no retrovisor, né? Enquanto o dinossauro, no caso a Starla, persegue a galera no carro. Mas uma outra cena ainda mais legal foi parodiada, né? Lembra quando no filme um cara tenta se esconder de um Tiranossauro Rex numa cabine de banheiro, Rolandinho? Lembra? Vem... No desenho, um brother tá dando um puta cagão quando o monstrengo do episódio destrói a cabine que ele tá e... O cara está morto. Eu vou falar mais uma cena aqui que é talvez a mais igual de todas. Num episódio, um bando de homens das cavernas tá tentando atacar o Musculoso e aí ele se esconde em um armarinho de cozinha. Nem pra falar que cena do Jurassic Park é essa, né? Tem até os caras olhando pela janela redondinha, tentando abrir a maçaneta e bufando, do jeito que aquele Velociraptor faz quando as crianças estão se escondendo naquela que é uma cozinha industrial, naquele lugar muito louco. Assim. Vamos ser sinceros aqui, né? Tinha alguma chance de Star Wars não aparecer nessa série maravilhosa? Vamos começar pela Estrela da Morte, no episódio Bicicletas Descoladas. O Mordecai e o Rigby são levados para um julgamento no espaço por serem descolados demais, né? Tipo o Rolandinho, um cara muito descolado. Eu acabei de me tocar que a sua opinião não interessa. E a nave pra onde eles vão é idêntica à Estrela da Morte, só que mais maneira porque ela tá usando óculos de sol. Uou! Vocês estão presos. Por quê? Por excesso de bacanice. Outro episódio, um mestre a lá Karate Kid fala uma frase que uma vez foi dita: You've got a lot of guts coming here after what you have pulled. Left, the right. Tá bom, vai. O desenho, a frase é um tiquinho diferente, mas é bem claro de onde ela foi tirada. You got a lot of nerve coming back here after what you pulled. You got a lot of guts coming here after what you pulled. Em um outro episódio, galera, um telefone metidão a vilão, né? Ele se revela no final, ele revela a sua identidade e ele era só um velho definhando. Muito igual a um senhor chamado Darth Vader sem a sua máscara. Mas a gente deixou o melhor pro final, né, Rolandinho? O personagem, o Saltitão, que tá sempre salvando a galera, é dublado por ninguém mais, ninguém menos que Luke Skywalker. Mano, isso é muito foda. É por isso que eu gosto muito desse desenho, cara. Caralho, cara, Luke Skywalker que dubla, mano. Não interessa que foda. o roteiro, velho. Toda vez que o Luke Skywalker fala, ele me dá até um arrepio, uma coisa louca. Tá bom. You what? Vamos puxar da memória um filme da Sessão da Tarde chamado Um Morto Muito Louco. Nele, dois caras vão passar o final de semana com um patrão e pouco depois descobrem que ele está muito morto. Nossa, como eu queria isso. Deixa ele em paz, não vê que tá irritando ele? Mas com medo de também serem assassinados, eles fingem que o cara tá vivo e arrastam o corpo pra lá e pra cá, sem que ninguém perceba nada. O nome original do filme é Weekend at Bernie's. Inclusive é um nome que revela muito menos a respeito do plot do filme, né? E novamente os brasileiros vão lá e cagam tudo e dão spoiler no título. Tem um episódio de apenas um show chamado Weekend at Benson's. Já deu pra imaginar tudo, né, Ronaldinho? Exatamente, vai ter uma puta referência. O Mordecai e o Rigby, sem querer, fazem o chefe dele sofrer um acidente e ficar desacordado. E pra tentar se livrar da bronca, eles fazem de tudo pra ninguém perceber que ele tá apagadão. E aí rolam várias coisas iguais ao filme, né? Tipo óculos escuros pra disfarçar os olhos fechados e o Benson largado no sofá enquanto outras pessoas interagem com ele. E é claro que é uma referência mesmo, porque o nome do episódio é uma referência clara. Esse filme ele já inspirou até um episódio de How I Met Your Mother em que o Barney se finge de morto. E ele inspirou meu carnaval de 97. E não dá pra deixar de falar dessa maravilhosa música brasileira que foi inspirada nisso aí, que é Um Morto Muito Louco. Bem senso comum que existe essa tal da friend zone, que quando você tá muito afim de alguém, a pessoa te coloca lá. E dizem que nem um eu te traí dói mais do que ouvir um eu te amo, mas é como um amigo. Pela última vez, não existe isso de na base da amizade. Isso é meio bad mesmo, né? Isso acontece com o Mordecai no episódio Tudo por um Beijo. Só que lá, Rolandinho, a Friend Zone é um lugar mesmo, né? E é igualzinho a Phantom Zone, uma prisão dimensional pros vilões poderosos que aparecem no Superman. As duas zones, elas são tipo um quadrado chapado voador e as pessoas elas são teletransportadas pra dentro dele. Então me deixa sair! Opa, fica frio, esse vidro é muito caro. E tem mais Superman em apenas um show. No filme, a Lois Lane bate as botas e o herói não aceita essa ideia, né? Aí ele sai rodando em volta da Terra até conseguir voltar no tempo. Na paródia do desenho, o personagem Benson, ele tá todo atrasado e pra conseguir chegar no trabalho na hora certa, ele usa um foguete pra dar umas voltas na Terra e realizar a mesma proeza que o Superman faz lá no filme. Eu tava aqui pensando, Rolandinho, por que o Superman não usa sempre esse poder aí de voltar no tempo? Sempre dá ruim. Isso é realmente um problema quando você faz um herói que tem todos os poderes
poderes do mundo. Outra série de filme que deixou a sua marca em apenas um show é O Exterminador do Futuro, Rolandinho. Pela lista, dá pra perceber como o criador é fissurado nos anos 80. E pra sacar essa primeira referência, você tem que ser muito viciado em Terminator, né? Isso porque a sequência de abertura do episódio Saída 9B tem uma trilha bem parecida com uma das principais soundtracks do filme. E também o efeito que eles usam é de um tipo de roxo que vai virando vermelho, coisa muito usada nos filmes, e isso eu já não saquei. Que triste pra você, cara, que não é letrado em... Não, é que eu sou daltônico. E num episódio chamado Pedido Especial, um DJ conta a história de como uma máquina criou consciência e espantou os humanos que trabalhavam numa rádio. Essa história é bem parecida com a da máquina da Skynet, né, que também ganha vida e causa uma guerra no mundo. Inclusive o horário do nascimento das duas máquinas é o mesmo, 2h14. E tem aquela ceninha triste em que o Schwarzenegger, né, ele tá mergulhado no fogo pra ser destruído e no último instante ele dá um joinha pra Sarah Connor e pro John, que é uma cena que eu pessoalmente acho a melhor de todas. Pois no episódio do Homem das Cavernas, que já até apareceu na nossa lista hoje, o Homem das Cavernas tá sendo congelado e no último segundo manda um joinha pro Mordecai e pro Rick, né, igualzinho do filme. Demais. Aliás, até um traje especial que teve que ser detonado pelo Benson manda um joinha no final, né? Pelo jeito os caras curtem mesmo essa cena, eu acho que tem que curtir mesmo, que é a melhor cena da história do cinema. A gente já falou do episódio especial de Natal aqui, mas ainda tem mais, galera. Na história, os personagens eles precisam destruir um vulcão, um presente poderoso e maligno que tá possuído por uma magia negra muito louca. Esse presente já tinha inclusive transformado um ajudante do Papai Noel numa criatura do mal. Não preciso nem dar tempo aqui pra vocês pensarem em como a história é igualzinho o Senhor dos Anéis. E esse papo de como um objeto transforma alguém também apareceu na nossa lista de referências em Hora de Aventura. Lá o Gollum da vez era o rei gelado, né, que usa a coroinha do Satanás. Mas voltando por apenas um show, além da história, algumas cenas lembram o filme, por exemplo, quando o Musculoso pega um martelo pra destruir a caixa e o martelo dele quebra em 1000 pedacinhos porque a caixa é indestrutível. Isso é parecido com o Gimli tentando destruir o anel com o machado dele, que também não dá nada certo porque o anel é indestrutível. E a treta do Gandalf com o Balrog na Sociedade do Anel acontece numa ponte que lembra bem de leve essa ponte do desenho. Vamos salvar o fôlego, Rolandinho, e parar por aqui, senão a gente vai até o Natal só falando de regular show, né? Tem unicórnio vestido de laranja mecânica, tem referência muito legal do Kubrick, né? Tem outras dimensões que lembram a origem do Nolan. Se você ajudar a gente a comentar aqui outras referências, talvez a gente vai até fazer um segundo. Eu sei que tem Indiana Jones, tem Harry Potter como sempre, ou seja, se vocês pedirem com muito amor e carinho, a gente até faz a parte 2, tá bom? Então vai pedindo. Um beijo, até o futuro... Sei lá o que eu tô falando. E tia, você que tá em casa, manda pra mim sua calcinha. Beijo. Tá bom, se errar, a gente briga com você. Vamos lá. O primeiro filme da lista... Calma aí, como assim? Vamos lá e fala. Vamos lá? Ajeitando. Então vamos lá. 3, 4, 3... Cachorro? Vai logo, filho. 4, 3... 4... Vai.